Falta muito pouco para o estado do Mato Grosso concluir o plantio da safra de soja, temporada 2016-2017. 4 regiões do estado já encerraram completamente o plantio e outras 3 estão bem perto do fim. De acordo com o boletim divulgado na última sexta-feira pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, dos cerca de 9.300.000 hectares que o estado do Mato Grosso planeja semear nesta temporada, 99,31% já foram plantadas. Vamos mudar o gráfico agora para trazer em destaque as áreas de produção. O plantio já está encerrado no centro-sul, médio, norte, noroeste e oeste do estado. E as regiões nordeste, norte e sudeste ainda estão na reta final dos trabalhos de semeadura. Se o clima colaborar, o estado do Mato Grosso deve ter uma produtividade média bem elevada nesta atual temporada. Veja que estima o IMEA que as lavouras de soja do ciclo 16-17 devem render, em média para o estado, 53,19 sacas por hectare, uma produtividade que, se confirmada, vai ser superior às últimas 5 temporadas, pelo menos. Se o clima, portanto, e as questões fitossanitárias continuarem favorecendo os produtores de soja do estado, pode ser que eles retirem quase 30 milhões de toneladas da oleaginosa sozinhos dos campos. Bom, a gente segue falando sobre soja. Vamos falar agora a respeito do que o clima afetou as lavouras na temporada passada. Olha, o clima não foi bom ao longo do ano de 2016 para muitas culturas e os impactos não foram sofridos apenas nas lavouras comerciais dos grãos, mas também nas lavouras de produção de sementes. No estado do Mato Grosso, por exemplo, as lavouras de produção de sementes de soja sofreram impacto na produtividade, que foi bem menor. De acordo com a Associação dos Produtores de Semente do estado do Mato Grosso, o clima agora para a temporada 2017 deve ser melhor, o que deve influenciar no aumento da produção de sementes da oleaginosa por lá. De acordo com a associação e um levantamento feito junto à intenção de plantio, essa elevação deve ser de 10%. Nem mesmo, no entanto, com o estado do Mato Grosso aumentando a sua produção de sementes de soja, ele é autossuficiente para atender esses mais de 9 milhões de hectares que ele produz. Vamos acompanhar na tela agora qual que é essa relação de oferta e demanda de sementes de soja no estado. Veja que a demanda é estimada em cerca de 11 milhões e meio de sacas da oleaginosa, sacas de sementes de soja. A oferta atual, que o setor consegue atender, são 7 milhões de sacas. E o previsto para a temporada 17 e 18 é elevar em 10%, portanto, elevaria para 7 milhões e 700 mil sacas de sementes de soja. Como a gente pode ver, ainda é muito baixa a produção, suficiente para atender o estado. A atual oferta atende apenas 60% de tudo aquilo com soja que o estado produz. Por falar em soja, vamos ver agora a movimentação dos preços pagos nos portos brasileiros. Nós vamos trazer agora os dados do que está acontecendo em Santos, em Paranaguá, também no Porto do Rio Grande. Os dados são da corretora Intertrade, que atua com a comercialização da oleaginosa. Vamos então aos números. Nós temos aqui soja para o Porto de Paranaguá, a posição para janeiro, R$ 82,00 a saca com entrega e pagamento. Portanto, entrega e pagamento em janeiro a R$ 82,00 a saca de 60 quilos. Posição para fevereiro, R$ 84,00 a saca com pagamento no mês de março. E a posição para entrega em março, R$ 83,50 com pagamento ocorrendo no mês de abril, dados da Intertrade para o Porto de Paranaguá. Você confere agora conosco o que acontece com o Porto de Santos. A corretora é a mesma. Você tem aqui comigo os dados em relação ao Porto de Santos. Porto de Santos também tem elevação e a Intertrade aponta para valores que estão um pouco acima, né? O Porto de Santos paga um pouco melhor aquela região do que o Porto de Paranaguá. Nós temos aqui posição para fevereiro em R$ 83,00 a saca de 60 quilos com pagamento para março, posição para março, R$ 83,70 a saca de 60 quilos, com pagamento para o mês de abril. Aqui os destaques ficam para Santos e Paranaguá, mas nós temos também dados em relação ao Porto do Rio Grande. Porto do Rio Grande, aí no disponível, está em R$ 82,50 a saca de 60 quilos, portanto, também com números que apresentam elevação para o que acontece com os valores relacionados à soja paga no porto.
A Agricultura BR segue trazendo os destaques para a soja, porque nós vamos falar agora um pouco a respeito do clima, a previsão do tempo em relação ao que acontece com soja no Brasil, nas áreas produtoras. E quem traz as informações é Thaís Baroni. Nesses próximos dias, a previsão ainda é de chuva nas principais áreas produtoras de soja do país. Tem chovido de maneira bem irregular e até volumosa em algumas áreas nessas últimas semanas. A umidade do solo está bem elevada, especialmente na região central do país, e isso tem favorecido bastante tanto o plantio quanto o desenvolvimento das lavouras que já foram semeadas. Por enquanto, esse cenário de umidade do solo não deve mudar tanto. Na verdade, em algumas áreas do Mato Grosso do Sul vai chover um pouco mais e a umidade do solo vai subir, enquanto que em outras áreas do Rio Grande do Sul a chuva diminui e a umidade do solo cai um pouco mais. Mas, de maneira geral, nas principais áreas produtoras, como teremos chuva ainda nessas próximas semanas, o solo se mantém com bons níveis de umidade. Por enquanto, somente lá na região do Matopiba, especialmente nas áreas mais ao sul do Piauí e do Maranhão, é que o solo continua um pouco mais seco. Chove nessas áreas nesses próximos 5 dias, inclusive chuva que ganha um pouco mais de intensidade, mas ainda assim as pancadas continuam vindo de forma irregular e mal distribuída. Aliviam um pouco a situação dos produtores, mas recuperam pontualmente a umidade do solo. Somente no centro e sul do país é que continua chovendo bem mais ao longo dessa próxima semana, especialmente nessas áreas mais escuras do mapa, entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também nessa outra região, norte de Minas, Goiás e também Mato Grosso. Nessas áreas, a situação ainda segue bastante favorável, porque a umidade do solo vai se manter elevada. Na verdade, em alguns momentos, os produtores do Paraná podem ter dificuldades por conta do excesso de chuvas, já que vai chover bastante nesses próximos 5 dias. Como eu disse agora há pouco, lá no Rio Grande do Sul, a chuva diminui e as temperaturas sobem, e nessa região, a umidade do solo cai um pouco mais, já que na próxima semana também não chove muito por lá. A chuva até se espalha um pouco mais, atinge as demais áreas do estado gaúcho, mas ainda vem com baixíssimos acumulados. Além da pouca chuva, as temperaturas sobem nessas próximas 2 semanas e é por isso que a umidade do solo tende a cair. Somente no Rio Grande do Sul é que isso deve acontecer nesses próximos dias. Na verdade, no Rio Grande do Sul e lá no Matopiba é que a umidade do solo vai ficar um pouco mais baixa. Nas demais áreas produtoras de soja, especialmente da região centro-oeste, a expectativa ainda é de chuva nessas próximas 2 semanas e é por isso que nessas áreas a umidade do solo continua elevada. Nessa região, além da chuva, também teremos temperaturas mais elevadas e essa combinação de chuva e calor é bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís. A Comissão Técnica do Ministério da Agricultura, que avalia a eficiência dos produtos de combate à ferrugem asiática da soja, se reuniu na última semana em Brasília para avaliar justamente a eficiência dos produtos que estão atualmente no mercado brasileiro. De acordo com representantes, um amplo trabalho foi feito no país neste ano de 2016, com a avaliação de 126 produtos de combate à doença e a avaliação se eles diminuíram a sua eficiência em decorrência do aumento da resistência criada pelos fungos. De acordo com a comissão, com base nos laudos de eficiência e pareceres técnicos, a equipe decidiu que alguns produtos terão seus registros suspensos aqui no país. Para a comissão, este trabalho do Ministério é fundamental para apresentar resultados atualizados para os agricultores, que precisam ter confiança no produto que estão utilizando. Nos últimos 12 anos, desde que a ferrugem asiática da soja foi descoberta no Brasil, o prejuízo do fungo aos sojicultores já soma 10 bilhões de dólares. E depois do estado de São Paulo registrar o primeiro foco de ferrugem asiática da soja na temporada 16-17 em lavouras comerciais, outros 5 registros foram realizados no Brasil. Foram identificados mais um no estado de São Paulo, alguns no estado do Paraná e também em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar agora em quais localidades a ferrugem já foi encontrada nas lavouras comerciais dessa safra. No estado de São Paulo, os municípios de Itaberá e Taquarituba registram foco da doença. No Paraná, os municípios de Castro, Boa Esperança e Campo Mourão. E em Mato Grosso do Sul, o município de Amambaí
também já possui ferrugem asiática da soja em lavoura comercial nesta safra. De acordo com o consórcio anti-ferrugem, o monitoramento deve ser intensificado nas lavouras dessas regiões e pode ser iniciada já a proteção com fungicidas, uma vez que a presença do foco indica também a presença de esporos que dão início à doença. E falamos agora de exportações de soja, isso porque a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, divulgou nesta segunda-feira, 5 de dezembro, os seus dados de expectativa para o ano de 2017 em relação às exportações. Informações que foram obtidas durante o mês de novembro e que mostram que a instituição acredita em exportação total de soja na ordem de 57 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa, no mês de novembro, que foi estimado, divulgado no dia de hoje. Vamos ver então o comparativo com o que eles estimavam um mês antes. Nós temos aqui em outubro, ou os dados que foram captados em outubro, a ABIOV estimando em 57 milhões de toneladas. E os dados que foram obtidos em novembro, divulgados neste 5 de dezembro, colocando 57 milhões e 500 mil toneladas de exportação durante o ano de 2017. Um outro dado importante é um ligeiro aumento na expectativa de faturamento com essa soja embarcada pelo Brasil. Essa soja, ela traz também uma situação de faturamento um pouco maior. Em outubro, os dados captados estavam dando conta de 25 bilhões e 880 milhões de dólares e para novembro, 26 bilhões e 5 milhões de dólares. Essa é a expectativa para o faturamento com soja, o complexo soja todo o complexo soja durante o ano de 2017, na visão, na interpretação de dados da ABIOV.